Nesse seminário falaremos sobre o artigo Adipose-Derived Stem Cell as a Tool for Dental Implant Osseointegration, an Experimental Study in the Dogs, que em português significa células-tronco derivadas do tecido adiposo como uma ferramenta para a osseointegração de implante dentário, um estudo experimental em cães. A equipe executora desta pesquisa foi Ricardo Quanso, Lucas Brickle, Sarah Rich e Herbert Branson, sendo que os nomes em azul correspondem aos pesquisadores do Department of Neuroscience, University of Padua, o rosa da Surgery Division, ARDSC, a Rimini Odontológica de Rimini, e o verde do Department of Biomedical Science, University of Padua, em Padua, todos localizados na Itália. O artigo foi publicado na revista International Journal of Molecular and Cellular Medicine, que foi avaliado com um fator de impacto de 2,77. O artigo possui uma citação de acordo com o Google Academic. Sua publicação foi em 20 de setembro de 2015. O artigo se baseia na seguinte pergunta norteadora: células-tronco derivadas de tecido adiposo podem ser usadas como ferramenta de integração óssea em implantes imediatos? O uso de células-tronco poderia fornecer uma abordagem promissora para aumentar a osseointegração de implantes dentários imediatos. A engenharia de tecidos ósseos requer células-tronco e uma matriz extracelular, ou arcabouço, onde as células possam crescer em 3 dimensões. Para acelerar a regeneração de tecidos ósseos, os enxertos precisam conter um grande número de células-tronco, ou células diferenciadas, além de fatores bioativos para atrair células osteoprogenitoras para a região do defeito. Apesar de utilizada nos últimos anos, as células-tronco mesenquimais isoladas a partir de medula óssea são limitadas devido a procedimentos de recuperação complicado e um número restrito de células para aplicações clínicas. ADSCs humanas foram extraídas de tecido adiposo de 5 indivíduos saudáveis, com idades entre 21 e 36 anos, submetidos à cirurgia estética. Os tecidos adiposos foram digeridos e as células isoladas, expandidas e cultivadas. O tecido adiposo humano pode ser obtido em quantidades maiores em comparação com o procedimento mais invasivo para isolar BMSCs, que são as células-tronco mesenquimais isoladas a partir da medula óssea, oferecendo, além disso, pouco desconforto para o paciente. Células-tronco isoladas de tecido adiposo são chamadas ADSCs e têm as mesmas propriedades e características biológicas das BMSCs. Os arcabouços à base de hidroxiapatita foram fornecidos em grânulos, através do BioOss, um substituto ósseo esponjoso. Para determinar a taxa de proliferação de células cultivadas em arcabouços com base de hidroxiapatita, o MTT, o metiltriazolil tetrazóleo, passou por ensaio de citotoxicidade. A distribuição de ADSCs dentro dos arcabouços com base em hidroxiapatita foi detectado por coloração nuclear com Rochester. Cada amostra foi deixada no ponto crítico de secagem e depois coberta com uma fina camada de ouro para torná-la eletricamente condutora. Todas as micrografias foram obtidas no microscópio eletrônico de varredura. O DNA total foi extraído de cada amostra utilizando o reagente trisol. As experiências foram realizadas com 3 preparações celulares diferentes e repetidas pelo menos 3 vezes. Durante os procedimentos cirúrgicos, os animais foram pré-anestesiados e depois sedados. Todos os pré-molares inferiores e os primeiros molares foram extraídos bilateralmente. 3 meses após a extração, uma incisão crestal foi realizada na região pré-molar dos 2 lados da mandíbula. Os retalhos mucoperiosteais de espessura total foram identificados nas cristas alveolares edêntulas de cada lado da mandíbula. Os defeitos marginais no lado direito da mandíbula foram preenchidos com arcabouços com base em hidroxiapatita, previamente semeados com ADSCs derivados da bola de bichado-cão. Os defeitos no lado esquerdo da mandíbula foram preenchidos somente com arcabouços baseados em hidroxiapatita. Ambos foram suturados, permitindo uma cura completa. O sacrifício de animais foi planejado após 1 mês de cura. As mandíbulas foram retiradas, dissecadas e fixadas. Os espécimes foram então seccionados ao longo do eixo longitudinal dos implantes, utilizando um disco de diamante. Os cortes foram curados com fucsina ácida e azul de toluidina
para análise histomorfométrica usando a microscopia óptica. A análise histomorfométrica foi realizada em 3 sessões de cada amostra, escolhida aleatoriamente. 5 fotografias foram tiradas de cada sessão. A área porosa dentro da hidroxiapatita foi então examinada para o crescimento e a maturação óssea, utilizando um software. Cada amostra foi analisada separadamente sobre o efeito da suplementação ou sua ausência de ADSCs. A análise de variância unidirecional ANOVA foi utilizada para análises de dados. Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS 16.0. Os valores crescentes registrados por ensaio MTT confirmou a presença de ADSCs vivas capazes de proliferar no arcabouço baseado em hidroxiapatita durante os 28 dias de cultura. As análises morfológicas dos arcabouços à base de hidroxiapatita, semeados com ADSCs, também foram realizados após 28 dias de cultura. A coloração nuclear com host, um corante fluorescente azul, mostrou células ligadas em superfícies de arcabouço e até mesmo nos poros interiores do substrato. Um modelo canino foi empregue para avaliar a atividade de regeneração óssea das ADSCs. 6 implantes dentários foram instalados nos rebordos alveolares em cada lado da mandíbula com uma fenda marginal em torno dos implantes. Os defeitos marginais no lado direito foram preenchidos com suportes baseados em hidroxiapatita, previamente semeados com ADSCs. Por outro lado, os defeitos do lado esquerdo foram cheios com suportes baseados apenas em hidroxiapatita. Área indicada por setas amarelas. Condição de teste na figura 4A e condição de controle na figura 4B. Em ambas as condições, uma nova matriz rica em fibras de colágeno foi depositada, representada por asteriscos pretos na figura 4C e 4D. Em particular, a base do arcabouço de hidroxiapatita, enriquecido com ADSCs, mostrou a presença de vários vasos, setas pretas na figura 4C e 4E, incorporado na nova matriz. Pelo contrário, os vasos não foram detectados no arcabouço de hidroxiapatita puro. Na condição de teste, um tecido ósseo regenerado, vermelho escuro na figura 4C, estava presente na interface entre o implante e o arcabouço baseado em hidroxiapatita, representado por setas brancas na figura 4C. Presumivelmente, a presença de ADSCs estimulou significativamente a população osteogênica, principalmente em torno dos suportes à base de hidroxiapatita, para a produção de nova matriz óssea. Por outro lado, na condição de controle, uma matriz de fibras colágenas estabeleceu a interface entre o implante e o arcabouço baseado em hidroxiapatita. No entanto, células osteogênicas não foram detectadas. O destino de ADSCs foi seguido por análises de imunofluorescência. Em torno das amostras de hidroxiapatita, um rímel de células marcadas em vermelho é bem evidente. Essas células são ADSCs humanas positivas para PCNA, um anticorpo específico para os núcleos humanos. Desta forma, as células-tronco humanas foram marcadas, e descobrimos que dentro de uma população de cães núcleos azuis, após um mês, as ADSCs humanas, com núcleos corados em vermelhos, ainda estão presentes. Os defeitos preenchidos com hidroxiapatita sozinho mostraram uma escassa quantidade de fibroblastos, células endoteliais, fibras colágenas e nova formação de osso. Por outro lado, os defeitos cheios com suportes à base de hidroxiapatita, previamente semeada com ADSCs representadas em barras pretas, mostrou uma maior quantidade de células endoteliais e fibras de colágeno. Além disso, a formação de osso novo é mais evidente. Os resultados deste artigo nos dão boas perspectivas para o futuro da odontologia, uma vez que tem sido amplamente demonstrado que ADSCs são células-tronco multipotentes, com a capacidade de se diferenciar em osso, cartilagem, gordura e células endoteliais. Essas características tornam ADSCs as células ideais para serem aplicadas em medicina regenerativa, por meio de estratégias de engenharia de tecidos. Pode-se concluir que o arcabouço baseado em hidroxiapatita enriquecido com ADSCs poderia ser um tecido ósseo viável e eficaz de se usar para acelerar a cicatrização óssea em defeitos periimplantar.